Olá, meus queridos, Paz do Senhor, quem vos salva é o presbítero Paulo, seja muito bem-vindo no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta e deixe o seu comentário, é muito importante. Hoje a gente vai trabalhar um estudo muito importante aqui, muito interessante, talvez um dos mais sérios que eu já trabalhei aqui no nosso canal, que é sobre Maria. Vai ser um estudo um pouquinho profundo, tá? A gente vai gastar em torno de uns 15 minutos, no máximo 18 minutos para vocês. Mas antes, esse tema que vocês viram aí, Maria converte um cristão, um cristão protestante para a Igreja Católica. Esse que é o tema que eu vou trabalhar, tá bom? Certa feita, agora recente, uns dias para trás, eu vi uma pessoa que é parente, minha parente, postando nos seus status que Maria converte um cidadão da Igreja Evangélica Protestante para a Igreja Católica. E a pessoa ainda, que é parente da minha pessoa, ela colocou ainda na legenda que Maria faça isso, tira as pessoas da igrejas de seitas, usou esse termo, tá bom? E a gente vai trabalhar sobre esse tema, mexeu muito comigo, achei muito interessante, eu quero estudar com vocês aqui sobre Maria e também a fala desse vídeo, combinado? Vem comigo, solta a vinheta. Antes de soltar a vinheta, se inscreva, curta e deixe seu comentário. Vai vir muita, talvez bomba, para alguns, mas muita benção para outros que têm dúvidas sobre esse tema. Combinado? Vem comigo. Vamos começar, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou Paulo, sirvo ao presbitério, na nossa igreja local, e eu já fui da Igreja Católica, eu gosto de contar isso, desde quando eu nasci, minha avó, minha bisavó também, sempre nos influenciou nessa questão da Igreja Católica, de ir frequente. Eu era muito participativo desde criança na Igreja Católica. Só para vocês terem uma ideia, o meu maior sonho até aos 11, 12 anos de idade, era ser futuramente um padre, tá? A ser futuramente um padre. E para vocês verem a paixão que eu tinha muito grande, em tudo que envolvia na Igreja Católica, não sabendo eu que era um dom da parte de Deus, eu era participativo, ficava ali como coroinha, batizei na Igreja Católica, fui vice-presidente do Círculo Bíblico Mirim da Igreja Católica com 10 anos de idade. E uma jovem que morava onde eu morava, lá em Minas, ela com 12 anos, ela é presidente mirim e eu era o vice com 10 anos. Olha para vocês verem a paixão que eu sempre tive em ensinar, instruir, etc. Dentro disso, aconteceu muitas coisas, não vai dar tempo de eu falar para vocês aqui, mas eu era daqueles que não falam só que era da Igreja Católica de forma, vamos dizer assim, por falar, mas eu era praticante na íntegra, eu não perdia uma missa, não perdia um evento, eu gostava de participar dos teatros e etc. Combinado? Só que certa feita, devido a algumas coisas que aconteceram no meio da família, eu comecei a frequentar a igreja evangélica e um dia um pastor eu odiava pastores, igreja evangélica, todos evangélicos, etc. A minha igreja católica era a central, tá bom? Depois a gente vai trabalhar no tema que eu coloquei aí no vídeo. Mas aí, meus queridos, um dia um dos pastores pregando, vindo de São Paulo, ele falou assim, olha, não devemos adorar Maria, não devemos adorar mais de escultura, abra sua Bíblia. E eu, com raiva daquela fala dele, eu peguei a Bíblia da Igreja Católica, que a minha mãe tinha uma capa jeans, tá bom? Uma capa jeans, e fui folhear o versículo que o suposto pastor, gostava de avaliar dentro das escrituras, o que aquele pastor tinha falado, meus queridos. E lá, claramente, estava escrito este versículo aqui, olha, deixa eu abrir para vocês, olha para vocês verem, e vocês podem abrir, vocês que é católico e está aqui, sei que vocês vão estar aqui, pode abrir, lá em Salmo 115, versículo 4 e 8. Abra a palavra do Senhor, tanto na igreja evangélica como na igreja católica. A diferença aí são 7 livros, da igreja católica para a igreja evangélica, mas Salmo 115 tem na Bíblia católica também. Abra Salmo 115 na sua Bíblia, versículo 4 ao 8, que diz assim, olha,
E isso mexeu muito comigo. Diz assim, olha, os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas, igual faz as demais esculturas, tem boca, mas não fala, olhos, mas não podem ver. Observe, imagem de escultura é dessa forma. Tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não pode sentir cheiro. O próprio Deus, na inspiração divina, falou isso, que os ídolos de muitos eram dessa forma. Olha você vê, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Torna-se como eles que o fazem, e todos que neles confiam. Viu a gravidade, pessoal? Aquilo ali mexeu muito comigo. Então a gente percebe que existem muitos versículos, muitos mesmos versículos que o Senhor abomina. Sempre brigou com o povo de Israel para não se misturar com nações pagãs, porque as nações pagãs faziam imagem de escultura. E perante Deus, Deus não permitia de forma alguma imagem de escultura. Não podia. Você percebe também, você que tem a Bíblia na sua casa, você vai achar isso na Bíblia católica também. Êxodo 20, de 3 ao 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. É importante você compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham esse discernimento da Bíblia, tanto da católica como da evangélica. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra minha glória, nem a imagens o meu louvor. Está claro demais. Levítico 19, 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu poderia citar centenas, né, de outros versículos, como aqui, ó. Não vou nem entrar nesses outros versículos, não, é muita coisa. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, amados, que existem muitos versículos que demonstram claramente que Deus abomina adoração à imagem de escultura. E algumas pessoas, que eu também já fui católico, fui ensinado dessa forma, não, você não está adorando, é simplesmente uma lembrança. Mas você percebe nos dogmas da Igreja Católica que não é só uma lembrança. Está dizendo que intercede por nós, está dizendo que é santa, que é santo, e não é santo. Se todos aí, personagens da Bíblia, não só Maria, mas todos, fossem santos realmente, Jesus colocaria eles para morrer na cruz. O único que pôde morrer na cruz para pagar o nosso pecado devido à sua santidade, ele foi em tudo tentado, mas não teve pecado algum, foi o próprio Jesus. Os demais todos passaram por problemas, pecados, iniquidades. Entendeu? Foi da descendência, da descendência aí de questão de pecado, né? Do próprio Adão. Esse mal do pecado veio até nós e foi cravado na cruz. Jesus venceu o pecado, ele. Outros demais, todos são pecadores. Pode ter um grau de santidade, de busca, gerado pelo Espírito Santo, sim, mas não é santo 100%. Então observe que a própria Igreja Católica, ela só foi aceitar essa questão de colocar Maria realmente, né, como uma santa, considerada pela Igreja Católica, meus queridos, a partir em 1854. Em 1301, esse ensino já foi introduzido na Igreja por volta de 1301. Frutos de muitos debates por alguns séculos, foi proclamada doutrina pelo Papa Pio IX, se eu não me engano, não vou saber traduzir isso aqui, eu acredito que é nono, Papa Pio, apenas em 1854. Antes dessa data, ela não era reconhecida pela Igreja como Mãe de Deus e dotada de qualidades exclusivas do Senhor Deus. Olha a distância, em 1854, logo aí, comparado com a história da Igreja. Se realmente ela fosse santa e merecia a questão de ser adorada, imaculada, nesse sentido, estaria bem antes, lá no começo da Igreja. Os próprios pais da Igreja, lá no primeiro século, segundo século, já trariam sobre isso. Mas isso é abominável. É igual Deuteronômio 6,4, né? Fala claramente: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Aí você pode falar assim, presbítero Paulo, mas nós não adoramos imagem de escultura, como eu vi um padre falando. Não! Quando você se prostra diante de alguém, de uma imagem, é o quê? Se prostra, se humilha, fica orando, rezando. Até o texto que eu já rezei várias vezes, que é o termo que vocês usam, né? Ele tem mais Ave Maria do que o Pai Nosso. Se eu não me engano, se eu vou rezar o texto, 10 pontinhos daquele do texto, né? 10 carocinhos daquele são Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto, e por aí vai. E Pai Nosso, creio em Deus Pai. É muita idolatria, infelizmente eu tenho que dizer isso. A forma de você se prostrar, de ajoelhar, de chorar, de clamar para Maria, etc., ou para qualquer outro santo, demonstra uma idolatria. Está se curvando. Então, atente contra isso. Eu não posso forçar vocês a acreditar no que eu estou falando, mas é o Espírito Santo que faz isso. Quem convence o homem da verdade, o juiz da justiça, é o próprio Espírito Santo. E o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém pode ouvir sua voz e ficar respondendo. Lá em Lucas 19, né? O próprio rico que estava lá no inferno, no Hades, ele clama para Abraão, que estava do outro lado do abismo, para interceder para o povo, os seus irmãos que estavam vivos. E Abraão fala, eu não posso ir para lá. Não posso fazer nada. Lá tem os profetas lá. Eles podem clamar, pregar. Se a pessoa quiser dar ouvido, amém. Viu como que é as coisas? Então, não existe, não tem base bíblica nenhuma. De nenhuma pessoa interceder pelos mortos, etc. Não tem. Até os próprios livros que a Igreja Católica crê a mais do que a Igreja Protestante foram considerados como cano, como sagrados, inspirados por Deus, também a partir do século XVI e XVII. Porque não era considerado como cano da Sagrada Escritura. Só que a Igreja Católica ela não ensina isso. E muitos que estão vindo agora, principalmente os católicos hoje, não sabem da história. Eu era um dos católicos que estudava a Bíblia muito pouco, comparado com o que eu estudo hoje. E muitos católicos não lêem a Bíblia para nada, tem muita superstição, mas não lê a Bíblia. Então fica aqui a minha dica, o meu conselho, tá? Como estudo. Tem um cidadão, eu não conseguia pegar o que ela tinha postado lá no status, essa parente da minha pessoa, né, minha, mas aí eu posso pegar na própria internet vários outros relatos, né? Aqui, ó, um cidadão dizendo aqui, ó, Maria intercedeu por mim mesmo quando eu a desonrava. Maria intercedeu por mim mesmo quando eu desonrava. Ele tinha apenas 8 anos quando, por influência da mãe biológica, tornou-se protestante. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, no entanto, 20 anos depois, ele voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. O selo de Santa Mãe Igreja. Tudo que nós protestantes segue como regra de fé está na palavra de Deus. Agora acha um versículo, você que é católico, talvez está com dúvida do que eu estou dizendo, que fala que a Maria está no céu rogando por nós. Que ela tem esse poder. Não tem. Ela, inclusive, Jesus teve que morrer na cruz por ela também, por todos os pecadores. Porque todos estávamos perdidos e a ira de Deus estava chegando. Nós só somos salvos por mérito de Jesus Cristo. Ponto final. Não é por mérito de mais ninguém. Então é muito sério o que eu estou dizendo para vocês. Muito sério. Quando você vê aquele versículo que fala que a própria Isabel olha para Maria, né? O anjo Gabriel também fala alguma coisa semelhante. Mas Isabel, lá em Lucas capítulo 1, versículo 43, Lucas capítulo 1, versículo 43, quando Isabel olha para Maria, né, que era sua prima, e fala assim, exclamou com grande voz, e diz, bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Não está falando que ela deve ser adorada porque ela é bendita. Bendita quer dizer que ela é sortuda.
que ela foi, como os calvinistas falam, eleita, bem-aventurada. Deve ser muito mais feliz por esse mérito de, entre várias mulheres, ela foi escolhida para o Espírito gerar Jesus Cristo. Não quer dizer que ela deve ser adorada por causa disso. E esse erro é tão infeliz, tão triste, que qualquer homem da Bíblia, qualquer homem de Deus, é adorado com imagens. E você vê que essa questão de imagem tem até nos centros espíritas e por aí vai. Só para vocês verem a gravidade disso tudo. Eu conheço inclusive uma avó minha, que ela era católica roxa, mas também trabalhava com essas questões de candomblé, essas coisas. Olha, sendo que a Bíblia diz claramente que a luz não se mistura com as trevas. Então, fica aí o meu alerta, que Deus possa abrir os olhos de todos, como me abriu meus olhos, a tempo, porque Jesus está voltando e Ele não divide a sua glória com ninguém. Tá bom? Que Deus possa abençoar a todos, que o mais Ele venha abrir a nossa mente por intermédio do seu Santo Espírito. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de católicos que você conhecer e deixe seu comentário. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.